Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração que é com o tema do Flork. Gente, esse vídeo tem bastante dica legal, vale muito a pena você assistir ele até o final porque tem bastante dica boa, né? E é dica boa que a gente quer, não é isso mesmo? Então vamos lá, gente. Eu comecei aí, ó, passando um recheio. Na verdade não é recheio, gente, é docinho, né? Eu faço o docinho, coloco ali, né? Eu fiz ele, coloquei na vasilhinha ali para esfriar, porque ele é mais firme, né, do que o recheio. Ele fica um pouquinho mais consistente do que o recheio. Então, quando eu preciso fazer essa transferência de pratinho, porque esse pratinho maior, essa cake board maior que tá na minha bailarina, ela é uma cake board de 35 centímetros de diâmetro e não cabe na minha geladeira. Então, eu prenso meu bolo na cake board de 30 centímetros de diâmetro e depois eu venho com bastante calma, bastante cuidado e faço aí essa transferência de uma cake board para outra, tá? Por isso eu coloco um pouquinho de recheio ali no pratinho pro bolo não sambar aí no transporte, não sair do lugar no meio, no caso, no transporte, tá bom? Acomodei ele ali na minha cake board, vou prensando ali com a mão mesmo, né, empurrando ele para baixo para a colinha, né, segurar. Gente, agora eu vou bater o meu chantilly. Eu tô utilizando aí o chantilly Amélia Mix, tá? Esse bolo é um bolo de 25 centímetros de diâmetro e eu usei aí aproximadamente 800 ml de chantilly líquido bem gelado, tá, gente? Então, eu coloquei ali na minha batedeira para bater na velocidade mínima. Gente, eu coloco para bater na velocidade mínima, eu começo com a velocidade mínima até ele engrossar um pouquinho, né? Até ele encorpar para não voar chantilly para tudo que é lado. Fazer igual liquidificador quando a gente esquece de colocar a tampa, né? Porque sai voando chantilly para tudo que é lado. Então, a gente começa batendo na velocidade mínima da nossa batedeira até ele engrossar. Depois que ele engrossou, a gente aumenta ali a velocidade da batedeira, né, aos poucos, até chegar ali na velocidade máxima. A minha batedeira, gente, é antiga, né, ela tem a velocidade, vai do 1 ao 5, então eu coloco ali na velocidade 1, que é a minha velocidade mínima da minha batedeira. Mas tem batedeira que vai do 1 ao 12, então você coloca ali, acho que na 3, na 2, na 3, já deve dar para poder começar a engrossar o seu chantilly. Viu que começou a engrossar o chantilly, aumenta a velocidade da sua batedeira, tá? E deixa batendo, gente. Tem gente que tira o chantilly nesse ponto aí, tá vendo? Ele já tá em ponto, ficando em ponto firme, porém ainda não é o ponto poroso que eu uso pra fazer a pré-camada no meu bolo, tá? Eu vou mostrar aí pra vocês quando ele começa a fazer esse buraquinho aí, ó, quando o chantilly começa a agarrar, a grudar no bol da batedeira, tá vendo aí? Que surge aquele buraquinho ali, aquela entrada de ar ali. Então, esse é o ponto que eu utilizo, o ponto poroso que eu utilizo para poder fazer a minha pré-camada, tá, gente? Lembrando que eu não coloquei nada nesse chantilly, tá? Eu só bati ele bem gelado na minha batedeira, tá? Se você não tem a batedeira planetária, a gente já tem um videozinho aqui no canal, batendo esse chantilly dessa marca com a batedeira de mão. Gente, o vídeo tá bem legal e a dica é muito boa, tá? Para você que tem um pouquinho de dificuldade de bater esse chantilly, a dica é muito boa. Para você que tem a batedeira planetária, não precisa se desesperar, é só deixar bater, gente, que ele vai dar o ponto. E na batedeira de mão, é um pouquinho, o processo é um pouquinho diferente, tá? Mas o vídeo tá bem legal, tá com muita dica boa, tá? O vídeo da batedeira de mão. Gente, eu tô mostrando aí agora a mãozinha porque eu tô tendo um probleminha com as minhas bombinhas, né? Pra eu poder conseguir borrifar as cores no meu bolo, minha bombinha tá explodindo. Na minha mão tá saindo muita cor,
né? Esse dia eu tava com bastante trabalho e aí acaba manchando um pouquinho, mas como eu não tenho como passar cloro, água sanitária, eu não tenho como passar na minha mão, porque em seguida eu já vou fazer outra encomenda, né? Para não deixar cheiro, então eu só lavo mesmo com água e detergente, né? E volto ali fazer outra decoração de bolo, tá bom, gente? Então vocês vão ver meus dedinhos aí, minhas mãozinhas, um pouquinho colorida, mas tá bem limpinha, tá? Gente, então, bati o meu chantilly em ponto bem firme, em ponto poroso, tá? E com esse chantilly eu começo fazendo a pré-camada no meu bolo, tá? Essa pré-camada, ela é importante para segurar todas as migalhinhas, tapar alguns buraquinhos, tirar aí algumas imperfeições. Gente, esse bolo foi um bolo que foi feito esse final de semana, mas como agora eu tô narrando o vídeo, gente, eu esqueci qual foi o recheio desse bolo. Acho que foi beijinho e brigadeiro, tá? A massa é uma massa branca, manteigada de baunilha. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal, tá? Então, fiz ali toda a pré-camada no meu bolo, com meu chantilly bem batido, bem firme. Vou tirando agora, selando ele no meu bolo, tirando todo o excesso, tanto das quinas quanto das laterais. Gente, com bastante cuidado. Para você que é iniciante, é muito importante, gente, você começar fazendo a pré-camada, porque ela acaba virando um treinamento para você conseguir alisar o seu bolo, espatular o seu bolo. Então, ali você acaba fazendo dois processos, né? O de fazer a pré-camada, que você precisa selar essa pré-camada no seu bolo, e você consegue ver pela quantidade de chantilly que é mínima, você consegue ele ter a mão firme e ao mesmo tempo suave, né, para você não criar buraco no seu bolo, né, na hora de espatular ele não ficar torto, mas tudo é um treinamento, tá, gente? Feito isso, fiz a pré-camada no meu bolo, tirei todo o excesso, tanto das quinas quanto das laterais. Agora eu vou hidratar o meu chantilly. Gente, eu vou separar ali a quantidade que eu vou utilizar uma quantidade exata, tá? Mas sobrou ali um pouquinho de chantilly, eu vou deixar para decorar outro bolo. Eu vou unir aquele chantilly que eu coloquei na geladeira agora, que ficou no bol da minha batedeira, eu vou unir ele depois com o chantilly líquido e vou bater normalmente. Vou unir ele ao chantilly líquido, vou colocar na minha batedeira, vou começar na velocidade mínima até dar o ponto poroso, né? Vou aumentar a velocidade e vou deixar batendo até dar o ponto poroso. E não precisa se desesperar, tá? Gente, eu tô mostrando aí, eu vou tentar trazer bem pra pertinho, que eu coloquei um pouquinho de leite condensado, mas ele ainda tem bastante bolha de ar, tá vendo? Então, assim, quando a gente faz esse movimento e a gente vê que ainda tem bastante bolha de ar, a gente vai ali aos poucos, tá, gente? Vai colocando o leite condensado para hidratar o seu chantilly, mas coloca aos poucos para você não perder o ponto, não amolecer demais. Dependendo da temperatura da sua cidade, ele pode acabar derretendo, tá? Mas eu vou mostrar aí mais de pertinho para vocês como ele fica bem lisinho, porque tem bastante gente que tem dificuldade de deixar ele bem lisinho para poder fazer, né, aplicar no bolo. Então, viu que ele ainda tem bolinha? Coloca um pouquinho mais de leite condensado, vai colocando aos poucos, até ele ficar assim, ó, bem lisinho. Quando você passar a espátula, você quase não vê bolinhas, tá vendo aí? Então, ele tá bem lisinho aí e, ao mesmo tempo, ele continua firme. Tá, então, feito isso, ó, vi que ele tá bem lisinho. Olha, gente, que chantilly bonito, né? Sem utilizar nada, gente. Agora eu vou pegar ali a minha manguinha de confeitar sem o bico, gente, para auxiliar a aplicação desse chantilly no meu bolo, tá? Agora, na hora de aplicar, eu vou mostrar para vocês alguns jeitinhos que outras pessoas conseguem fazer para alisar o bolo, porém, gente, eu não consigo. Então, se você consegue fazer de um jeito, então
não muda, né? Porque tudo é na prática. Eu comecei a fazer desse jeito e para mim dá certo, mas para você pode ser que dê certo de outra maneira. Vocês vão entender daqui a pouco qual é o jeitinho que eu tô falando, tá? Coloquei na minha manguinha de confeitar o meu chantilly já hidratado, tá? E apliquei, tô aplicando aí no meu bolo com bastante cuidado, tá, gente? Para eu não apertar também a mãozinha demais e ir mais para um lado do que para o outro, ou acabar tendo um pouquinho mais de trabalho, né? Porque a gente aperta a mãozinha na mesma proporção, tá, gente? Para não ficar muito grosso de um lado e muito grosso do outro. Porém, a gente vai selar agora esse chantilly na pré-camada. Olha que bonitinho eu selando aí todo o espaço, tá vendo? Preenchendo todo o espaço para não dar bolha de ar. Eu acho tão bonitinho, gente, essa parte que eu fico. É muito difícil porque a correria é total. Mas eu acho tão bonitinho, gente, essa parte de selagem no bolo, onde eu selo o chantilly no bolo e ele fica quase que retinho, né? Como eu tô falando, tudo é um treinamento, né? Então, peguei ali, ó, o meu chantilly já hidratado, depositei ele no meu bolo com a manga de confeitar sem o bico, depois eu selei esse chantilly no bolo, né, para evitar da bolha de ar, tá, gente? Tem pessoas que depositam o chantilly no bolo até mesmo com o bico M, né? Tem gente que deposita com o bico, gente. Eu já tentei depositar com o bico, mas não deu certo, deu bastante bolha de ar. Tem gente que faz e dá certo, não entra bolha de ar. Mas comigo aqui, eu não consegui fazer, tá? Por isso que eu utilizo a manga de confeitar, mas sem o bico, para poder aplicar ele já hidratado no meu bolo, tá? Feito isso, eu vou tirando ali, ó, passo a minha espátula de alisar com bastante calma, com bastante delicadeza, com bastante cuidado. Faço ali a parte de cima do meu bolo. Todas as vezes que eu faço a parte de cima do bolo, a minha quina, ela arreia um pouquinho, tá? Então, a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção e fazer bem devagarzinho. Gente, isso aí eu tô mostrando pra vocês, ó, que tem gente que puxa a quina, tá vendo? De frente, assim, ó, desse jeitinho aí. Mas comigo não dá certo. Se dá certo com você, gente, faz do jeitinho que dá certo com você, tá? Em seguida, gente, eu peguei agora a minha espátula de textura. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Passei a minha espátula de textura. Quando eu passo a minha espátula de textura, eu me inclino um pouquinho, porque eu preciso observar o desenho da minha espátula. A lateral do meu bolo, se ele não tem falhas. Se eu tô inclinada ali, eu vejo que tem falha no meu chantilly, eu vejo que não tá certinho, eu vou ali, acrescento um pouquinho mais de chantilly e volto a passar a espátula no meu bolo, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês também que tem pessoas que conseguem fazer desse jeito aí, ó, com a espátula de frente pra você, né? Eu tô mostrando aí pra vocês que tudo é a prática, tá vendo? Eu não consigo. Gente, eu tentei. Antes de trazer esse vídeo aqui pra vocês, eu tentei várias vezes e não consegui. Aí eu tô mudando de posição, porque desse jeitinho aí que eu faço, né? Eu só troquei o lado, tá, gente? Eu só fui, no caso, pro outro lado da mesa. Então, eu faço desse jeito aí, ó. Eu pego a minha espátula, apoio no meu bolo, apoio na minha cake board, tá? Pra ela ficar bem retinha. Coloco a mãozinha ali, entreaberta ali, ó, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, para poder me dar apoio, e eu giro a bailarina. Gente, vocês percebem que minha mão fica bem retinha, tá vendo? É bem suave, porém precisa ter firmeza na mão, tá? Você não pode ter a mão bruta, nem para espatular e nem para girar a bailarina. A minha bailarina, ela não ajuda muito, gente, mas existe bailarina que ainda é pior do que a minha, que ela tropica bastante. A minha já tropica, mas eu já tô até acostumada a trabalhar com ela. Mas tem bailarina, não compensa você comprar, tá? Porque eu achava, né, tô com a bailarina toda boba, mas todas as vezes que eu ia espatular o meu bolo, a minha textura não ficava certinha, ela
trepidava bastante, ela ficava bem feia, tá? Então, depois que eu comprei a diferençazinha, gente, de R$20 comprando pelo aplicativo de tipo Shopee, Mercado Livre, é uma diferençazinha muito pouca, tá? Então vale muito a pena. Ainda, quem sabe um dia, né? Breve, se Deus permitir, eu vou comprar minha bailarina de vidro, porque dizem que ela é mais firme ainda, né? Que ela é melhor ainda de se trabalhar. Mas por enquanto eu vou usando essa daí mesmo. Isso, gente, vi que tava tudo certinho. Onde precisava colocar chantilly, eu coloquei, espatulei novamente. Gente, 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes, 20 se for preciso, tá? Porém, eu não paro de espatular se eu ver alguma imperfeição muito aparente no meu bolo, tá? Enquanto eu não ver que ele ficou certinho, que ele ficou com a marcação certinha, eu vou ali acrescentando mais chantilly naquela falha e volto 20 vezes, se preciso, com a espátula pro meu bolo, tá bom? Feito isso, fiz a espiral ali na parte de cima do meu bolo. Todas as vezes que eu faço a espiral na parte de cima do bolo, gente, eu volto com a minha espátula de textura na lateral, porque aqui nela arreia um pouquinho, tá? Então, vi que ele ficou bem certinho, limpei o pratinho do meu bolo, a minha cake board, com bastante cuidado, mesmo sendo branquinho. A gente precisa de um pouquinho mais de dedicação, né? A gente precisa limpar, porque no vídeo não mostra, né? A Globo não mostra, né? No vídeo não dá pra aparecer, mas pessoalmente a cake board, mesmo sendo chantilly branco e a cake board branquinha, gente, fica assim, tá? Dá pra perceber sim aquela sujeirinha de chantilly que fica ali no bolo. Porém, é um pouquinho mais fácil da gente limpar, tá bom? Em seguida, peguei, gente, umas estrelinhas coloridas, né? Porque é tema Flork e combina bastante. E essa também foi a referência que a cliente me mandou a foto, tá? Peguei ali o meu confeito colorido, né? De estrelinha. Fui colocando, gente, com a pontinha dos dedos, assim mesmo, porque eu não queria que ficasse muito de um lado, muito do outro, e com a pontinha assim do dedo colocando bem devagarzinho, eu consigo preencher onde eu quero preencher, tá bom? E não vaza a estrelinha para tudo quanto é lado, tá? Fui jogando ali, fui colocando na lateral do meu bolo também, já jogando, mas também tendo bastante cuidado, porque eu não queria que essa estrelinha subisse, né? Eu queria que ela ficasse mais ali pelo rodapé mesmo do bolo, com bastante calma, com bastante cuidado, com bastante delicadeza. Agora foi a hora que eu acelerei o vídeo um pouquinho, né? Porque o vídeo já tá bastante longo, gente. Eu sei, eu falo a beça. Coloquei ali as estrelinhas no rodapé do meu bolo, com bastante calma, com bastante delicadeza, ordenando, tá, gente? Às vezes ia mais estrelinha amarela e eu colocava azul, então também precisa ter harmonia, tá bom? Fui colocando o cenário do meu bolo com bastante calma, com bastante cuidado, com bastante delicadeza. E assim, gente, ficou o nosso bolo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, assinar o sininho de notificação. A gente tem bastante dica boa por aqui. A gente tem bolo que dá certo, a gente tem bolo que dá errado, mas a gente tá aí, né? Porque, como eu digo, nem tudo são flores, né? E acontece com a gente também, mas aqui no canal eu mostro, tá, gente? E se você puder dar essa força pra gente lá no nosso Instagram, @claudinhafestas com 2 S. Gente, um beijo, até o próximo vídeo.